Terceiro bloco, a gente já falou que a doutora Luísa disso. Doutora, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas esse regime de bens pode ser alterado ao longo do casamento? Porque, como te disse, as pessoas não param pra pensar nisso, né? Só querem casar. Eu tenho um conhecido meu que outro dia casou com 3 meses. Falei, Nossa Deus. Então, assim, tem pessoas que se casam muito rápido, não param pra ver essas diretrizes e tal, mas isso pode ser alterado depois, a gente pode voltar num cartório como se fosse mexer um documento de compra e venda. Explica isso pra gente, doutora. Então, pode haver sim a alteração do regime do casamento, mas essa mudança, ela vai precisar ali de uma autorização judicial, tá? E o que que acontece? É importante dizer também que essa alteração do regime, ela não tem efeito retroativo. O que que significa? Eu casei pela separação total de bens. E aí depois eu vou alterar esse regime para comunhão total. Durante o período em que eu fiquei casado pela separação total, aquilo ali continua regendo os bens até aquela data, tá? Aí, a partir do momento que eu mudo o regime, aí os bens adquiridos posteriormente é que vão seguir esse novo regime que eu escolhi, entendeu? Então, não é só você pensar, vou casar hoje com a separação, depois eu vou lá, arrumo um jeitinho de convencer a pessoa de mudar, e aí tudo vai ficar valendo, né? Como se tivesse casado pelo da comunhão. Não, vai respeitar o tempo que foi feito o ato, entendeu? Doutor, mas mais uma pergunta. Quando uma das partes tem mais bens que a outra, qual regime que é indicado? Então, como a gente estava conversando naquela hora, é interessante o casal sentar e conversar, ver o que é melhor para eles, o que cada um tem como objetivo, né? Às vezes o casal ele quer proteger o patrimônio, mas várias coisas precisam ser analisadas nessa situação, né? Porque a situação patrimonial e financeira das pessoas, ela muda durante a vida, né? Pode não permanecer a mesma. Às vezes você casa e escolhe o regime pensando em proteger o seu patrimônio, como eu falei no exemplo daquela moça, né? Que os pais obrigaram ela a casar no regime de separação. E aí depois, durante o casamento, houve uma mudança na situação financeira do marido, sim. né? E aí, ao final, essa esposa poderia, né, acabar prejudicada ali. Então, geralmente, o regime escolhido, assim, quando uma parte quer proteger os seus bens, vai ser o de regime de separação total, né? Mas é legal também a gente trazer, Irlan, que a gente está falando de seres humanos, de pessoas, né? Nós não somos máquinas. Sim. E a escolha desse regime, isso pode impactar também na vida amorosa do casal. Do casal ali acabar no dia a dia não sentindo que está construindo algo junto com a outra pessoa, né? Não, é separado, tudo é separado, cada um tem o seu, né? Aquilo gerar realmente uma barreira entre o casal, uma dificuldade de valorizar o trabalho um do outro. Por quê? Quando você está no casamento, numa união, você faz muito pela outra pessoa também, né? É até interessante que tem um ponto de vista, tá, gente? Eu vou colocar aqui ponto de vista, que nada é absoluto. Que fala assim, que é muito prejudicial, às vezes, para a mulher se casar pela separação total de bens. Por quê? A gente sabe na nossa sociedade que a mulher, ela, além de trabalhar fora, ela trabalha também dentro de casa, né? Ela tem essa dupla jornada. O homem, ele praticamente é exclusivo do trabalho, né? Ele não, raramente ele deixa de trabalhar para cuidar de um filho que ficou doente. Geralmente quem assume esse papel é a mulher, né? Quando acontece algum problema na família, né, com algum familiar, geralmente é a mulher que deixa o trabalho, que abandona talvez a carreira, né, em prol de cuidar das outras pessoas da família, para esse outro cônjuge trabalhar, né, e manter o sustento da casa. Então, assim, o trabalho da mulher muitas vezes fica invisível. Esse arrumar a casa, cuidar de casa. Quantas mulheres são donas de casa, né? A do lar. Quantas mulheres são donas de casa? E aí o seu trabalho não é remunerado, porque talvez você nem trabalhe fora.
E aí você está apoiando o seu cônjuge a construir um patrimônio, né? Você estando dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? Você abriu mão de uma carreira para estar fazendo esse papel, e é um trabalho dentro de casa que não é remunerado, muitas vezes é invisível. No final das contas, quando ocorre um divórcio, a mulher sai sem nada, né? Nesse regime de separação. Porque aí o cara, ele teve todo o tempo, a liberdade, teve todo o apoio para crescer na carreira dele, para construir, porque tinha uma mulher ali apoiando em casa, cuidando dos filhos, né? Levando para creche, levando para escola. Quando fica doente, a mulher que cuida. Quando tá no hospital, precisa ficar internado, a mulher que sai e dá um atestado para ficar no hospital. Geralmente é o papel da mulher. E, infelizmente, eu sei que tem se igualado mais. Conheço muitos homens, né? Muitos pais que assumem papéis, né? Domésticos, né? Domésticos também, né? Fazem a parte deles, né? Mas o que a gente vê na maioria dos casos ainda, a maioria é essa, de mulheres que têm um trabalho invisível, que não é remunerado, e aí o homem vai construir esse patrimônio todo exclusivo dele, e no final, como que essa mulher fica? Sim, com certeza. Entende? Então é muito complexo. Por isso, cada caso tem que ser analisado cuidadosamente e muito pensado. Às vezes a mulher, ela pode ser, para não ser taxada de interesseira, porque tá casando com um cara que já tá num status melhor de vida, ela aceita separar por esse regime de separação total de bens. Mas ela não sabe que no final, quem vai estar sendo interesseiro ali é ele, porque ele vai estar usufruindo de todo um trabalho oferecido por ela dentro de casa, no lar com os filhos, e ela vai sair de mãos abanando. Porque, na verdade, se uma pessoa trabalha, ela não está construindo sozinha. Tem a mulher ali também possibilitando que ele construa esse patrimônio. Então, os dois estão construindo uma vida juntos, né? Nossa, com certeza, doutora. É isso. Doutora, nas suas considerações finais, o que você deixa de conselho para a gente hoje sobre essa entrevista? Gente, é véspera de carnaval, tá todo mundo aí pulando folia, não sei se estão preocupados, né, com o regime de casamento, mas é bastante importante a gente estar olhando, ter um olhar sobre isso como um todo, né, Irlan? A gente vem sempre falando de relacionamento Sim. aqui na rádio, né? Os ouvintes mandam dúvidas, mandam perguntas e a gente busca estar esclarecendo. Como vocês viram também, é um pouquinho complicado às vezes estar falando e repetindo esses regimes aqui, né? Comunhão parcial, separação total, separação obrigatória, comunhão universal, e gera, assim, talvez uma confusão. Mas se você tiver um caso, uma dúvida sobre isso, procure esclarecer os seus direitos, procure um advogado, algum profissional especializado na área de família. É importante a gente estar, né, procurando profissionais que às vezes se direcionam para uma área específica, porque aí o conhecimento é ainda maior, né, e poder te orientar vai ficar ainda muito melhor e atender ali os seus objetivos. Mas é isso, você vê a sua situação, organiza, né? Se organizar e depois casa. Mas primeiro você faz esse combinado, né? É isso aí, com Chama para conversa, faz